Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um trimestre, aonde o quarto trimestre, o último trimestre do ano de 2020, mais um tema extraordinário, aonde fala a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, 4 de outubro de 2020. Textuário: eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, os que sofreram. E ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Observe que a história de Jó é realmente uma história de superação, uma história extraordinária, onde Deus ele restaura a sorte deste homem de Deus, que segundo a Bíblia era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Observa que o livro de Jó ele não pode ser simplesmente encarado como uma literatura, mas observa que é realmente a resposta de Deus para as grandes questões da vida. O livro de Jó é um livro extraordinário. Nós observa que o início, nós observa ver o nosso Deus dando testemunho acerca de Jó, e depois nós vemos ali um segundo personagem entrando na história, cuja a intenção do maligno era realmente de destruir Jó por completo e provar que ele era um homem infiel a Deus e era temente simplesmente por causa das riquezas. E nós observa todo esse contexto da trajetória da vida desse homem e uma ação sobrenatural de Deus. Quando Jó estava ali orando pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. Que coisa maravilhosa. A introdução da lição ela fala: neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante de finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quanto tudo mais parece ter perdido o sentido. Observa claramente na estrutura dessa história do livro de Jó o quanto que Deus ele tem sido maravilhoso e misericordioso. É realmente um homem que tinha tudo e de repente não tem mais nada, não tem bens, não tem filhos, não tem mais saúde, está no monturo, onde aos olhos humanos isso era quase impossível, o homem conseguir sair da condição que ele estava. Até os próprios amigos de Jó, por 7 dias ficaram ali com ele, calados, mas depois começaram a indagar algumas coisas. Será que você não pecou? Você não pecou contra Deus? E observa que Jó lhe manteve firme, mas no tempo certo Jó dá um brado de vitória: e eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Observe que quando o homem pensa que não tem mais jeito, Deus vai lá e muda o quadro da história humana. Então essa história desse livro é algo realmente surpreendente e extraordinário. O ponto 1 fala a autoria, o local e a data do livro de Jó. Primeiro, o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? Um motivo de longos debates, opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequiel, Isaías, até mesmo Esdras. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma colcha de retalhos, afirmam-se ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico é um conservador, não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus
e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, aqui há muitas indagações acerca do livro, ou seja, acerca do autor do livro, Eliú, Moisés e outros, mas a gente observa que o comentador, o escritor desse livro, ele tinha uma forma peculiar, poética, de expor realmente um propósito, uma ação sobrenatural de Deus, expressando realmente a grandiosidade da graça, né, do amor de Deus em relação ao ser humano. Quando a vida humana, a gente observa que era algo degradante. Alguém olha para Jó, a sua própria esposa, vendo a condição dele, como ele estava, ela disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, é melhor morrer do que viver nesse estado. Mas Jó, ele confiante em Deus, ele diz: como uma louca tu fala, mulher. Então a gente observa ali, mesmo no estado que Jó estava, ele não perdeu a sua integridade, as suas faculdades mentais, ela continuava funcionando e acreditando que ele desfrutou do melhor que Deus proporcionou a ele. Ele não podia receber de Deus também um castigo e viver da maneira como estava vivendo. Ele tinha consciência que não pecou contra Deus, mas estava encarando aquela situação de cabeça erguida, por mais dolorosa que fosse, sentindo a saudade daqueles que cercavam a sua mesa, a sua boca. Até tumores nasceram, um homem cheio de chagas, e o que tinha por companhia eram os mosquitos, moscas, estava no monturo, mas a sua integridade com Deus, ela permanecia intacta. Isso é maravilhoso. Um homem chegar no estado que está e não entrar no desespero, né? O segundo ponto, falar a pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel, ele confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé, Daniel, Ezequiel 14:14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quanto destaca a perseverança de Jó, Tiago 5:11. A gente observa claramente falando acerca da paciência, da perseverança de Jó, que ali calado, no sentido de não lançar acusação contra ninguém, quem quer que seja, mas ele estava ali firme e lindo quando no capítulo 42 ele dá aquele brado de vitória, que conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora os olhos dele via o Senhor, e algo extraordinário acontece quando você realmente confia em Deus, né? Então a gente vê aqui a pessoa histórica de Jó. Ela atesta que Jó foi um personagem, né? Uma pessoa histórica, mas Ezequiel lhe confirma que Jó realmente foi uma pessoa, ele existiu sim. E porque há essa divergência de pensadores, até que Jó, isso aqui é uma história, Jó não existiu, isso aqui, e alguns afirmam realmente Jó existiu, porque humanamente falando as pessoas acham até difícil que alguém possa suportar o que Jó suportou. Mas a gente percebe que seres humanos, quando uma vez confiante em Deus, passa por situações semelhantes. Claro que ninguém quer passar pelo que Jó passou. E às vezes as pessoas erroneamente lá dizem: Senhor, me dê a paciência de Jó. Mas a minha pergunta é: você quer passar pelo que Jó passou? Perdeu 10 filhos? Suponhamos que amanheceu rico e dormiu pobre. Tinha saúde e se encontrou na situação que estava. Então,
E por fato disso ser algo tão, pelo olhar humano, acha que isso é quase impossível um ser humano suportar isso, as pessoas supõem que isso é simplesmente uma história bíblica, mas na verdade Ezequiel 14:14 afirma que Jó existiu sim. Terceiro, a terra de Jó, terceiro item. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Ur. Jó 1:1 mostra que ele era de Ur. Como Jó, Ur era uma terra real, os comentaristas situam Ur ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste, indo até a Babilônia. Jeremias 4:21. Então, se o lugar, a terra, ela existe, então Jó também existiu. Nós estamos trazendo dados que estão comprovando que Jó existiu e não é simplesmente uma história. E aqui mostra que a terra onde Jó vivia, né, de Ur, e nós temos referências bíblicas que essa terra realmente ela existe. Se ela existe e faz referências a ela, certamente Jó também existiu e viveu nessa terra e nessa época. A época de Jó, a maioria dos comentaristas situam os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó, dentre outros alguns fatos, contribui para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era um sacerdote de sua própria casa. A gente observa 1:5. As filhas de Jó eram coerdeiras juntamente com seus irmãos. O que não era permitido pela lei mosaica, a palavra hebraica citar traduzido como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:32. Então a gente observa claramente a época de Jó, onde o seu tempo aqui está trazendo justamente um contexto onde Jó, um tempo onde Jó realmente viveu, né? Dos documentaristas, eles situam os fatos, né, narrados desse livro dentro desse período patriarcal, no tempo de Isaac, né? Ou seja, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ali é um período patriarcal. E a gente vê assim alguns fatos que contribuem para esse entendimento, é justamente a questão do sacerdócio como uma instituição. Ainda não existia naqueles dias, mas observa que Jó exercia essa função patriarcal dentro da sua própria casa. Jó 1:5, e nós vemos claramente isso, a época, né, onde Jó viveu e como ele exerceu a sua vida como pessoa, como servo de Deus. Segundo ponto, ela fala da estrutura literária do livro de Jó. Primeiro, a prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dela há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertencia a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa e poesia. Prosa nessa ordem, ele está literalmente organizado assim, uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo, e assim o prólogo e o epílogo do restão em prosa, o texto intermediário em poesia.
Então a gente observa claramente o livro de Jó, ele tem esse manuseio, né? A gente observa prosa e poesia, e a gente vai observando logo no início, lá para o meio do livro, e a gente vai entendendo toda essa estrutura poética desse livro. E isso é fascinante quando nós entendemos essa figura de linguagem, como nós realmente vamos ler, né, este livro, entendendo que há essa linguagem poética desse livro. Então isso é fascinante. A organização do texto, segundo o item, fala a organização no texto em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos do diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo, jovens Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então a gente vê essa história, ela está realmente organizada. Então a gente vê esses personagens aonde Jó ele contrasta com eles, né? Esses diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e a gente vai ver também seguido pela revelação de Deus. Então a gente vê essa manifestação, né, do poder, da graça de Deus na vida de Jó. A gente observa logo que no início, como lá no início da lição falei, a gente vê um homem que o próprio Deus dá testemunho. Daqui a pouco entra esse segundo personagem e acontece aquela devastação na vida de Jó, e daqui a pouco vem os seus amigos, e logo depois a gente vê uma ação de Deus restaurando Jó depois de uma humilhação, e a gente vê essa revelação divina e essa restauração completa, onde o próprio Deus devolve. E o terceiro item, ele fala da abundância de figuras de linguagem. Nós estamos trazendo para os ouvintes, nós estamos trazendo um breve comentário acerca do livro de Jó, toda essa estrutura do livro, que é o livro de Jó, um livro poético, tem suas poesias, a gente vê claramente essas figuras de linguagens, a gente vê essa poesia, essa história maravilhosa. Então a gente vê aqui também a abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas, esses recursos estilísticos é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais uma expressividade, a maior vivacidade ao texto. O autor ele almeja que o seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida. Vento, né? Nuvem, sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. No livro também há recursos estilísticos, de paralelismos, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então a gente vê esse enriquecimento, né, de figuras de linguagens desse livro, né? São colocados ventos, nuvens, sombras, uma corrida, uma águia.
Então a gente vê o autor ele trazendo essas figuras de linguagem justamente para enriquecer essa literatura, o livro, prender a atenção dos leitores e olhar uma história de um ponto de vista realmente diferente. Então essas figuras de linguagem ela traz um enriquecimento realmente para o conteúdo, para o livro, e isso prende a atenção daqueles que o lê, que observa bem, traz essa curiosidade de figuras de linguagem para a gente ter uma amplitude realmente de uma história bem narrada, bem contextualizada, e sem falar do que está sendo abordado realmente, a vida de alguém que tinha tudo para ser uma pessoa bem sucedida em todo o seu contexto, sem esse episódio de perca, de realmente de um sofrimento, de dor, de saudade, de lamento, realmente até de uma possível da parte da mulher, uma rejeição, amaldiçoa o teu Deus e morre. E a gente vê ali de contrapartida um homem que ele decide se manter fiel a Deus, sem retroceder, sem realmente pular fora no sentido de não querer mais ter essa intimidade. Então aqui o que prevalece realmente é a integridade de Jó. Ela não foi manchada, não foi vinculada, ela não foi ferida, apesar de ele não estar bem. E aqui que quero trazer uma palavra agora para o ouvinte, que nós devemos nos manter fiéis a Deus, não quando tudo vai bem na nossa vida, mas quando as coisas também não vai bem. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus e sabermos que o Deus que permite que nós entramos na provação, esse Deus também há um momento na nossa vida que ele diz: chega de provação, é a hora de trazer um refrigério para a alma do meu servo que está realmente sofrendo. Então o ponto aqui é nos mantermos firmes, nos mantermos fiéis na presença de nosso Deus. Então nós vamos olhar a natureza e a mensagem do livro de Jó. Por que o justo sofre? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica, a questão do sofrimento do inocente. E a principal delas: por que sofre o justo? Ou ainda, por que o ímpio prospera enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse elemento humano no contexto de Jó. A ideia de que prevalecer é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era que havia culpa do sofredor, né? Nesse aspecto, ao longo de seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então a gente observa que ele traz realmente uma visão diferente. Não é apenas o ímpio que sofre, mas o justo também sofre, porque aquilo que permeia a mente humana é que aquele que faz as coisas erradas, é eles que devem pagar o pato, são eles que devem sofrer, são eles que têm que padecer. Se eu faço tudo certo, então sobre mim não vem sofrimento. E aí, à luz da Bíblia, a gente percebe que o justo também passa por momentos difíceis. A própria palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente observa que tanto o ímpio quanto o justo, estando debaixo do mesmo sol, eles estão sujeitos a passar por sofrimento, até porque a palavra de Deus ela nos garante que o justo também sofrerá aflições, mas ele tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E de contrapartida, a gente observa que o próprio salmista ele chega a interrogar: por que o ímpio cresce e o justo não?
Então, no olhar humano, acha que isso é um julgo desigual. O ímpio que comete tudo errado, faz tudo ao seu bel prazer, cresce, e eu que procuro fazer tudo certo e às vezes não tenho o mesmo crescimento que o ímpio. Mas a própria palavra de Deus, ela não vai mostrar que o ímpio ele cresce nos seus caminhos largos, né? Então aqui ele tem a sua recompensa. E o justo ele não deve ter inveja do ímpio, porque o ímpio cresce e ele não. Então a gente tem que realmente voltar para esses princípios e observar que o pensamento de Deus não é como o nosso. Então 2 fala que existe bondade, bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo para ele, Jó. Só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, como uma família formidável, cercada de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessa condição, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, seria que esse favor religioso permaneceria. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistia a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Então, a gente observa que muitos conceitos humanos, eles pensavam dessa forma. Muitas pessoas tinham um pensamento dessa maneira. E a gente observa que Satanás também chegou até a contestar que Jó só era fiel a Deus porque tinha bens. Então também esse era o pensamento de muitos, que esse pacto religioso ele só duraria quando as pessoas estavam bem. Quando tudo ia mal, eles abandonavam esse pacto, abandonavam a Deus, e Satanás entrou por essa via. Mas a gente percebe que Jó era fiel a Deus não pelo que tinha, mas pelo que Deus é. É isso que nós tem que permear a nossa mente. Somos fiéis a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Então, independente do que Deus possa fazer em relação a nós, nós temos que ter a convicção que nós somos fiéis a Deus porque Deus é. Eu me recordo que quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante de Nabucodonosor ali na Babilônia, quando o próprio rei disse: olha, vou mandar que toque os instrumentos novamente e vocês se dobrarão diante da estátua. E a resposta dos três foi: olha, se tu quiser mandar tocar o instrumento, tu pode. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra, ou seja, ele pode fazer isso. Mas se ele não quiser, de tão pouco nós nos dobraremos diante dessa estátua. Ou seja, se Deus quiser nos salvar, ele nos salva. Mas se ele não quiser, nós não vamos mudar a nossa decisão em servir a Deus. Porque nós servimos pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer. O que Deus pode fazer por mim, por você, fazer ou decidir não fazer, é uma questão simplesmente dele, da sua soberania. Porque Deus é soberano quando age e Deus é soberano quando não age. Então a decisão é de Deus. Então servimos a Deus pelo que ele é e não por aquilo que ele pode fazer. Senão realmente seria uma moeda de troca. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Então a questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo, viver experiências. Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Então a gente observa claramente que o homem, quando ele encontra realmente com Deus, ele muda a sua atitude, ele muda a sua mente.
O próprio Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Observa que, uma vez um homem se encontrando com Deus, ele muda totalmente a sua vida. Atos capítulo 9, versículo 1 a 17, nós vemos claramente Paulo mudando a sua própria vida quando se encontrou com Cristo. Nós vemos ali no caminho de Damasco. E Jó, ele deixa algo muito importante nesse livro, que Jó, quando ele realmente passou por esta prova, ele teve uma visão diferente a respeito de Deus. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Ou seja, eu desfrutei de experiências particulares contigo. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora a minha experiência é de algo vivenciado. É uma experiência particular, minha. Eu vi, eu contemplei Deus agindo. Então, quando Deus ele age de fato na nossa vida, nós somos testemunhas oculares daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Então a gente observa que Jó, ele não foi tentado tanto ao entender Deus, mas experimentá-lo. Porque a grande questão é que a gente sempre tenta buscar entender Deus. E o que precisa é nós experimentá-lo, viver experiências. E quando nós vivemos experiências particulares, a nossa vida ela muda realmente. Deus ele muda completamente a vida de Jó. Então a gente percebe que são experiências que ele experimentou, experiências particulares entre Jó e Deus. Esse livro deixa isso bem claro. Eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, eu experimentei algo particular, novo, glorioso. Eu posso declarar o quanto que Deus ele é maravilhoso, porque eu vivenciei isso. A conclusão da nossa lição, nesta lição nós apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios, eles são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, a gente observa que esse conhecimento, essa busca, esse entendimento de Deus é o anseio de todo ser humano, que tem que buscar realmente em Deus esse entendimento de Deus, para que nós possamos experimentar. Paulo ele deixa bem claro em Romanos capítulo 12, versículo 1: nos demais, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, que Deus possa te sustentar realmente. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu gostinho, o seu gostei, o seu amém, para que nós realmente venhamos ter condições de estar falando da palavra de Deus, que ela possa entrar no seu lar, que ela possa abençoar a sua vida e que você possa compartilhar. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.